Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje em mais uma resenha literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu tenho a alegria de falar com vocês sobre o conto A Terceira Margem do Rio, do formidável escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Quero dizer a vocês que A Terceira Margem do Rio é um dos textos literários mais ambiciosos que eu já li. Considero aí das melhores coisas que li, não só em relação à literatura brasileira, mas da literatura de todos os países com os quais eu já tive contato. Então, vou falar aí prodigamente sobre esse conto que traz ali inserções entre aspectos da espiritualidade judaico-cristã e oriental. Nuances interessantes e sutis entre a psicologia e a psicanálise para compreender a saga desse pai que vai para um local que não se sabe muito bem onde é, ao longo de um rio, e desse filho que permanece sempre à margem do pai, como se essa espera, como se essa expectativa de reencontro fosse ela própria a terceira margem do rio. Já já eu começo a falar sobre esse conto do Guimarães Rosa, mas antes eu quero conversar brevemente com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando aqui ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o nas redes sociais e traga também os seus comentários para que eu possa conversar com vocês. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa. Bom, já a princípio, o título do conto, A Terceira Margem do Rio, é desconcertante. Como assim? O rio, salvo engano, só tem duas margens. A margem de cá e a margem daí. Como é que se pode falar numa terceira margem do rio? É em função dessa imagem que a gente vai estabelecer essa discussão, dessa imagem bonita, paradoxal, que virou ali um topos, virou algo recorrente para a gente falar de questões encarniçadas, não determinadas. E vale frisar que esse conto, que tem 4 páginas ali citando, ele diz de menos muitas vezes, para sugerir e falar muito mais. Guimarães Rosa foi interessante, tanto no que concebeu, tanto no que colocou dentro do conto, quanto naquilo que ele sugeriu. De tal maneira que esse conto, ele tem ali uma estrutura muito interessante de dizer e subdizer, de revelar e encobrir. De tal maneira que o leitor é chamado continuamente a buscar interpretações. O que acontece? Nós estamos ali num local não nomeado, um local sertanejo, que está ali o coração sertanejo das Minas Gerais, por onde ali o nosso João Guimarães Rosa passou muitas vezes. Nós sabemos que se trata de uma família ali com o pai, a mãe e 3 filhos. O narrador desse conto é uma personagem da própria história. Então nós temos um narrador personagem que é um dos filhos. Nós temos uma irmã, um irmão e esse narrador personagem. E é interessante frisar que a família é matriarcal. Quem dá as cartas ali é a mãe. O pai como que fica ali mais amuado, mais quieto, é o que se diz dele. E muitas vezes o próprio narrador personagem recorre a relatos, a testemunhos, de tal maneira que a gente nunca tem muita certeza sobre o que está sendo contado. Isso já é um aspecto interessante, porque quando a literatura emprega, digamos, narradores personagens, já há ali um viés daquele que está participando da história, de tal maneira que você tem um prisma interessado, filiado, mas além dessa dúvida que nós podemos trazer sobre a voz narrativa, existe ali o recurso desse narrador personagem, que é filho do pai ali, que é filho desse que vai sumir, como eu já vou falar para vocês. Existe o recurso desse narrador a relatos. Então assim, além de experiências de primeira mão que são de um partícipe, de alguém interessado na situação, às vezes a gente tem um relato de segunda mão para falar sobre a personalidade do pai, que ele era ordeiro, positivo, mas também quieto, amuado, e que a mãe ali é quem dava as rédeas da família. O fato é que, num determinado dia,
o pai decide pela construção de uma canoa exígua, canoa em que cabe só ele, e diz que vai partir. E numa frase epigráfica dessa mulher forte, dessa matriarca da família, ela diz: você vai, você fique, se não volte. E nessa transição do se passando pelo você até o você, nós temos essa dimensão linguística que também representa o poderio pela linguagem. Você vai, o se está perto. Você não fala se, senão para uma pessoa com quem você tem alguma intimidade. O se fique, já se acrescentou uma letra e é como que o pai, é como se o pai já estivesse mais distanciado. Você não volte. Então vai embora, homem. E ele vai buscar essa canoa. Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai abandonar a família? Começa aí o aspecto de narração aberta. Uma obra eminentemente aberta que faz com que nós pensemos que a realidade ali representada pode ser muito mais uma metáfora, algo conotativo, repleto de sentidos, do que uma apresentação da linguagem que aponta para fora, para um objeto. Por exemplo, como se eu dissesse mão e apontasse aqui para minha mão esquerda. Essa função mais pragmática, denotativa, que aponta, de apresentação da linguagem, é algo, como os leitores e leitoras do Guimarães Rosa já estão acostumados a esse aspecto, é algo subvertido. E a gente começa a pensar se essa partida do pai é simplesmente um abandono, uma ida embora, ou se tem alguma metáfora, por exemplo, da morte, por exemplo, ali de um ato atroz que possa ter acontecido e que gera essa vinculação tão forte de um dos filhos com o pai. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Gente, é lugar comum que muitas vezes os pais, o pai ou a mãe, eles tendem a dizer assim para os seus filhos: nossa, nós os amamos da mesma forma. Ninguém aqui tem privilégio no sentimento. Mas, gente, isso é um mero lugar comum, uma capa para encobrir que ninguém tem relação da mesma forma com duas pessoas. Nós temos afinidades, desafinidades, gostamos mais de uns do que de outros, não simplesmente por querer privilegiar, porque é assim da natureza das próprias relações. O que não significa que não se gosta de uma pessoa, mas significa que muitas vezes nós temos afinidades mais fortes com algumas pessoas em detrimento de outras. E esse detrimento não significa, eu repito, que não se goste das outras pessoas. Então esse filho é aquele que tem mais relação com o pai. E é aquele, isso é posto ali ao longo do conto, que acaba se parecendo ao longo do tempo com o próprio pai. E isso é curioso, porque o pai constrói essa canoa e vai para o rio. A família então mora perto do rio, e como que para dar pinceladas de caracterização, nós ficamos sabendo que se trata de uma família com uma fazenda, que tem negócios, ou seja, um pessoal mais abastado. Não são aqueles sertanejos, os meeiros, que trabalham na terra e tem que dar parte da produção para o dono da terra. Eles próprios têm uma fazenda ali. O pai vai para o rio e ao invés dele singrar o rio em direção a algum lugar, esse rio, singrado pela canoa, o pai que já não se desvencilha da canoa, passa a ser a sua morada. O rio não é mais um meio, é um fim ele próprio, como se o pai fosse um anfíbio, como se ele pertencesse à terra e à água, ou a terra agora posta como a própria canoa. A nossa tradição ocidental, isso é importante frisar, tende a ver as coisas, tende a ver, por exemplo, o eu, então no caso Flávio Ricardo Vassoler, como um eu no mundo, mas não como parte intrínseca, não como as coisas do mundo sendo partilhadas em mim e comigo. Eu me vendo como nó de uma rede. Eu tendo a me ver como uma entidade e o mundo fora de mim. E é importante frisar que na tradição oriental, de que o Rosa estudou com muita prolificidade, é importante dizer que, por exemplo, na tradição chinesa taoísta, o Tao sendo o caminho, parte e todo não se desvencilham. De tal maneira que, quando nós vemos um pai que está numa canoa, e vemos a canoa desvencilhada do pai, e o rio singrado pela canoa, nós vemos entidades distintas entre si. Mas o Rosa talvez nos sugira que existe ali uma fusão entre rio,
canoa e pai, de tal maneira que as partes viraram e se fundiram num todo. Mas como? Como é possível? Será que esse pai não está mais no nosso plano da realidade? Será que ele foi para o mundo dos mortos? Esse rio sendo o trajeto do Hades, essa figura da mitologia grega em que o barqueiro conduz ali os mortos para o reino do Hades, para a morada dos mortos. Será que essa é uma figuração? A Fortuna Crítica de Guimarães Rosa tem apontado isso. Essa é uma leitura possível. Eu estou apontando aqui para vocês uma dimensão de que esse pai pode estar num limbo, num caminho, por exemplo, que se vocês recorrerem à Divina Comédia, do formidável escritor florentino Dante Alighieri, poderia ser chamado de purgatório. É um local que é e não é. É um local de transição. Vamos usar um exemplo aqui bem tangível para todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos por uma rodoviária ou eventualmente por um aeroporto. São locais para os quais nós vamos, mas locais de não permanência. São não lugares nesse sentido, porque eles são lugares para os quais você vai para dele sair. Esse rio vira um local de passagem. Mas passagem para onde? É o que nós não sabemos. É o que não é determinado. É o indeterminado que permanece. Olha que coisa, olha mais um paradoxo dessa terceira margem. O pai está ali, a mãe fica brava, o filho tem que furtar às vezes comida para levar para o pai, ou se diz que ele leva para o pai, deixa ali na beira de uma pedra, à margem do rio, e o pai como que pega, e roupas e assim por diante. E o narrador personagem, o filho, diz que a mãe finge que não sabe, mas na verdade sabe e até facilita. Tudo isso é muito interessante para a gente pensar essa relação. Será que esse rio é a metáfora da memória? Será que o pai morreu? Morreu como? Morreu por alguma causa insólita de morte morrida ou morte matada? Por que eu falo de morte matada? Porque esse filho que tem mais apego ao pai, que se parece com o pai, e isso é simbólico, se o filho se parece com o pai, será que ele disputaria a mãe com o pai? Isso não é dito. Mas por que se diz então que o filho parece com o pai? E por que esse filho diz sentir culpa? E por que ao fim e ao cabo quer pedir perdão? Tudo isso abre múltiplas possibilidades, porque como eu disse, o que é dito de menos pode sugerir demais. E a verdade é que 3 filhos desse homem têm relações diversas com ele. A filha acaba se casando. Ela casa e sai dali. Num determinado momento, ela tem um filho. Põe o vestido de noiva que ela usou, o vestido branco. Pega o filho, o leva à beira do rio para mostrar ao pai. E o marido dela, como se ela mimetizasse o papel de matriarca, ou seja, como se ela também fosse a figura forte ali na relação, o marido fica guarnecendo, fica segurando o guarda-sol para proteger seu filho e sua esposa. E a filha ali desse pai, todas as personagens não são nomeadas, mostra ao filho. E o pai não comparece. E o pai não vem ver seu neto. E ela chora e todos se abraçam. Se vocês pensarem, se vocês já tiveram algum ente querido, algum ente amado que se foi, vocês não foram ao cemitério levar flores? Mostrar alguma coisa que vocês conseguiram? Por exemplo, falar que vocês se formaram na faculdade, dizer para ali para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, que vocês estão seguindo no caminho. Vocês não conversam com a sepultura? Vocês às vezes nos fazem oferendas? No dia de los Muertos, no México, no Dia dos Mortos do México, há celebrações no cemitério. Se levam doces, caveiras de açúcar, caveiras de açúcar. É uma forma muito distinta desse luto comiserado, pesaroso do judaico-cristianismo. É toda aquela tradição autóctone, formidável dos povos mexicanos ali, que depois viriam a ser tragicamente colonizados pelos espanhóis. Então eu estou dizendo tudo isso para vocês para apontar não um fechamento de leitura. Porque a terceira margem do rio, desde o seu título, ela é polissêmica, desafiadora, aberta, metafórica. Eu quero abrir fios de leitura e não um veio único propriamente dito. E eu quero dizer mais. Um dos filhos, irmão do nosso narrador, simplesmente vai embora para a cidade. E quem fica? Fica o narrador. Ele permanece, ele está lá, ele não vai embora. Ele quer ficar e diz sentir culpa. Será que ele matou o pai? Por que ele sente culpa?
porque ele não foi com o pai, canoa adentro e rio adentro, mas o pai o havia enxotado. E se diz, e ele diz, que, com comentários de outrem, a razão pela qual o pai havia encomendado a canoa e seguido na sua viagem, que é menos uma viagem para se chegar a algum lugar e mais um fim em si mesmo, havia sido revelada para aquele que construiu a canoa. Ora, quando se faz uma alusão de que o pai estava repetindo a saga de Noé, de quem Noé é emissário? De Deus. Será que se está dizendo aí que o pai é uma alma iluminada e recebeu uma mensagem divina? Olha, razões são buscadas para esse desatino, ou para essa viagem, sem chegada. Será que o pai ficou louco? Será que ele pegou uma doença contagiosa? Por que a mãe transige que coisas sejam levadas para o pai? Que comida seja furtada e roupa seja furtada? Será que a mãe também sente culpa? Será que há relações shakespearianamente incestuosas nesse conto que não são ditas? Gente, eu diria a vocês, mais uma vez, que lê Guimarães Rosa, lê A Terceira Margem do Rio, é um exercício de abertura, de polissemia, de múltiplos sentidos. E vale até citar aqui um belo aforismo do escritor irlandês Oscar Wilde. Quando os críticos discordam entre si, o artista concorda consigo mesmo. Esse aforismo espirituoso é muito válido para esse conto. Por quê? Guimarães Rosa como que construiu esse conto? Com câmaras e antecâmaras, salas e antessalas, para que cada palavra posta pressupusesse a sua antítese, cada tese pressupusesse a sua antítese, e múltiplas leituras se acoplassem. Porque o pai nem propriamente é doido, nem doente, talvez emissário de Noé, ou não, talvez percorrendo um caminho de fusão com o todo, com a sua alma indo em direção ao mundo ali dos mortos, que na verdade é o mundo dos espíritos, e aí a fusão, deixado o corpo material, fosse o reencontro entre a alma com a totalidade do cosmos, nessa compreensão mais oriental. Tudo isso é possível. E aquilo que eu quero dizer a vocês é que, no momento final do conto, quando enfim o filho decide chamar o pai, e o filho, nesse caso, já está com cabelos brancos. Então vamos pensar. Se eu tenho meu pai, e se meu pai tem algo em torno de 20 ou 30 anos a mais do que eu, se eu já tenho a cabeça encanecida, se meus cabelos estão brancos, qual é a chance de meu pai ter morrido? Bom, é uma chance considerável. E esse pai está ali. Ou seja, será que esse pai está vivo? Será que esse pai ainda é matéria? Será que esse pai já é etéreo? Que rio é esse? É o rio dos mortos? É o rio dos vivos? Essa é a geografia da nossa alma? É a geografia do cosmos? Ou é o sertão de Minas Gerais? Não à toa, Antônio Cândido de Melo e Souza, esse formidável crítico literário da Universidade de São Paulo, e todas as referências que eu fiz aqui, que eu ainda fizer, vão ser discriminadas na descrição desse vídeo, chegou a dizer, num vídeo formidável sobre Grande Sertão Veredas, que se aplica aqui à Terceira Margem do Rio, que em Guimarães Rosa, o particular prisma sempre o universal. Que as questões comezinhas, micrológicas, diminutas da história, prismam sempre grandes narrativas filosóficas, teológicas, espirituais, folclóricas. Não à toa em Grande Sertão Veredas, o pacto de Fausto, esse pacto de Fausto e Mefistófeles, esse mito nórdico é trazido para o sertão das Minas Gerais, de maneira a mostrar que é possível, a partir da periferia histórica do capitalismo, inverter os termos das relações que vêm do centro do mundo e trazer a nossa própria leitura. Essa é a genialidade de Machado de Assis e também a genialidade de João Guimarães Rosa. Bom, no final do conto, chega um momento desse filho já encanecido, com a mãe que foi morar com a filha, com a irmã, que já tinha ali um filho, como você sabe, chega a hora de esse filho encontrar ou reencontrar seu pai. É o momento em que o pai o chama. E ele, arrepiado, no momento em que podia então se encontrar com aquilo que ele supostamente queria tanto rever, e cujo caminho ele queria seguir, o caminho do pai, o caminho da canoa fundida ao pai, o filho se arrepia, tem medo e foge. Mas antes, ele pede perdão. Perdão do quê? Culpa do quê? Será mais uma vez que o filho era um competidor do pai pela mãe? Será mais uma vez
que essas dimensões encarniçadas de incesto, de culpa, de ímpeto de perdão, será que isso era como as noções reencarnacionistas do hinduísmo e do budismo chamam de karma? Será que isso era o karma do filho? Expurgar uma dor, uma dívida que ele tinha com o pai? E aí, abrir mão da sua própria vida, ficar preso a essa terceira margem do rio? Será que o filho na sua culpa era a terceira margem do rio? Será que o ímpeto de pedir perdão era a terceira margem do rio? Nós não saberemos inequivocamente. E o que eu fiz aqui com vocês, em mais essa resenha literária do meu canal, foi somar interpretações. Interpretações que se complementam e muitas vezes até podem se contradizer. Porque o Rosa, grande João Guimarães Rosa, leitor da condição humana, antropólogo por excelência, porque buscava alteridade, porque compilava os causos, porque reconfigurava a linguagem, João Guimarães Rosa trouxe um cosmos polifônico de múltiplas vozes, de múltiplas interpretações, para dar a dimensão de que o paradoxo nos é constitutivo, de que a dimensão racional, que quer excluir a contradição, ela perde um grande veio da natureza humana, e de que os causos e as histórias podem ter múltiplas visadas a depender dos aportes que nós trazemos para ela. É assim, gente, que a terceira margem do rio, conto em termos de extensão curto, mas altamente ambicioso nos seus feixes de leitura possíveis, é uma das obras mais ambiciosas e interessantes com as quais eu já deparei nesses meus 38 para 39 anos. Formidável João Guimarães Rosa, que, em suas primeiras histórias, publicadas em 1962, trouxe à tona a terceira margem do rio. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma resenha de livros do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Resenhas que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Se você gostou aqui desse vídeo, eu peço que você dê um like, curta-o, compartilhe-o nas redes sociais e traga aqui os seus comentários para que nós possamos conversar. E se você que assistiu a essa resenha está chegando agora, está chegando pela primeira vez a esse canal, eu peço que você se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre bem-vinda e bem-vindo a este meu canal do YouTube. Então, pessoal, até a próxima com mais uma resenha literária aqui do meu canal no YouTube. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!